Apareceu os slides? Sim. Pronto. Eu não consigo ver o chat de vocês, tá bom? Então, os demais aí vocês vão dizendo a eles como funciona. Pronto, a gente vai falar sobre o Código de Ética, né, dos profissionais de enfermagem. E aí é a resolução do COFEN, número 311 de 2007, ela aprova o Código de Ética dos profissionais de enfermagem e de outras providências, tá certo? E aí a gente tem o preâmbulo, né, onde a enfermagem ela compreende um componente próprio de conhecimento científico e técnico, contribuindo e reproduzindo por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas, né, que se processam pelo ensino, pela pesquisa, pela assistência, e aí realiza-se na prestação de serviço à pessoa, à família, à coletividade no contexto e nas circunstâncias de vida. E aí o aprimoramento do comportamento ético do profissional, ele passa por um processo de construção de uma consciência individual e coletiva, né, pelo compromisso social e profissional, configurado pela responsabilidade no plano das relações do trabalho, em reflexo ao campo científico e político. E aí o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, ele leva em consideração a necessidade e o direito da existência da assistência de enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. E aí está centrado na pessoa, na família, na coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem risco e sem danos e seja acessível a toda a população. E aí, nos princípios fundamentais, a enfermagem ela é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, da família e da coletividade. E aí, o profissional de enfermagem, ele atua na promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação da saúde, com autonomia e com consonância, né, com seus preceitos éticos e legais. Então, o profissional de saúde da enfermagem, ele participa como integrante da equipe de saúde, das ações que visam satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantem a universalidade do acesso, né, do serviço de saúde, da integralidade da assistência, da resolutividade, da preservação da autonomia das pessoas, da participação da comunidade, da hierarquização e descentralização política administrativa dos serviços de saúde. Então, o profissional de enfermagem, ele respeita a vida, a dignidade, os direitos humanos em todas as suas dimensões. Então, o profissional, ele exerce suas atividades com competência para promover, para a promoção, né, do ser humano na sua integralidade, né, de acordo com os princípios éticos e bioéticos, certo? E aí a gente tem alguns capítulos em que a gente fala alguns direitos dos profissionais, das relações profissionais, das responsabilidade e deveres, dos direitos, tá certo? E aí lá na apostila, depois vocês podem acompanhar, é tudo baseado na apostila, porque não tem como eu mudar, não tem como eu dizer que é de outra forma, isso aqui é lei. Então, lá depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, e aí no slide eu coloquei de acordo com os capítulos, certo? De artigo tal para artigo tal, ok? Então, no artigo 1 das relações profissionais, eles têm direito
a exercer a enfermagem com liberdade, com autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e os princípios éticos, legais e dos direitos humanos, apoiar a iniciativa que visa o aprimoramento pessoal. Pronto, agora está gravando. Pronto, vamos lá continuar. E, pessoal, são muitas, certo? Se vocês verem, no nosso último slide, são 132 artigos. Então, eu vou falar algumas, certo? Como está tudo baseado lá na nossa apostila, eu vou falando umas e depois, quando vocês forem estudar, vocês conseguem estudar as outras, lerem as outras. Pode ser assim, ou vocês querem que eu leia todas, fale sobre todas? Pode ser assim. Pronto, porque quando eu falar em algumas, vocês já vão entender mais ou menos do que se trata aquele capítulo. Então, vocês já vão ter um embasamento do que vai se tratar, de que é que está falando, para quando vocês forem ler as outras, tá bom? Porque senão são muitos artigos, né? E aí eu vou falando o máximo que eu puder, para poder não se tornar tão cansativo para vocês, tá bom? Então, como eu estava falando, não sei se vocês conseguiram, algumas pessoas não estavam ouvindo. Então, no nosso capítulo 1, a gente fala das relações profissionais e dos seus direitos, né? Então, das relações profissionais, a gente tem a questão dos direitos de exercer a enfermagem com liberdade, com autonomia, a ser tratado segundo os pressupostos, né, e os princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Tem a questão da aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, culturais, que dão a sustentação à sua prática profissional. Apoiar as iniciativas que visam o aprimoramento profissional e a defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade, e obter desagravo público, né, por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem. E aí, nas responsabilidades e deveres, a gente tem exercer a profissão com justiça, com compromisso, equidade, dignidade, competência, honestidade e lealdade, fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade da opinião e posição ideológica, e comunicar o COREN e órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar no exercício profissional. E aí, como proibições, a gente tem a questão de promover e ser conivente com a injúria, a calúnia, a difamação de membros da equipe de enfermagem, da equipe de saúde, de trabalhadores de outra área, praticar e ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja os princípios éticos e legais, certo? E aí a gente tem das relações com a pessoa, com a família e com a coletividade. Dos direitos, tem o direito de recusar-se a executar atividade que não seja de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça uma segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. É de direito também ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e coletividade necessária aos exercício profissional. Das responsabilidades e deveres, eu vou falar algumas que, aí como vocês estão vendo, é do artigo 12 ao 25. Então, a gente tem a questão de respeitar, reconhecer realizações que garantam o direito da pessoa e ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, o tratamento, o conforto e bem-estar, proteger a pessoa, a família, a coletividade contra danos
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, encaminhar a pessoa, a família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão nos termos da lei, respeitar no exercício da profissão as normas relativas à prevenção do meio ambiente, a denúncia aos órgãos competentes as formas de poluição, de deteriorização que comprometem a saúde e a vida, registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. E nas proibições, a gente tem a questão de negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência, provocar um aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, prescrever medicamentos e práticas do ato cirúrgico, exceto em casos previstos, né, na legislação vigente em sua situação de emergência, provocar, cooperar e ser conveniente ou omisso em qualquer forma de violência, registrar informações parciais sobre a assistência prestada. Deixa eu... E aí, das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, a gente tem de direito participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, recusar-se a executar prescrição médica e terapêutica onde não conste a assinatura e o número do registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. E aí, das responsabilidades e deveres, a gente tem a participação da orientação sobre benefício, risco e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos na condição de membro da equipe de saúde, posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, que seja por imperícia, imprudência ou negligência, ou prestar informações escritas e verbais completas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. E aí, como proibições, a gente tem assinar ações de enfermagem que não executou, bem como permitir também que suas ações sejam assinadas por outros profissionais, colaborar direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde no descumprimento da legislação referente ao transporte de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética. E aí, das relações com as organizações da categoria, a gente tem de direito recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem quanto o impedimento de cumprir o presente código, a legislação do exercício do profissional, associar-se, exercer cargo e participar de entidades de classe e órgãos fiscalizadores dos exercícios do profissional, recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência da defesa sofrida no exercício profissional. E aí, das responsabilidades e deveres, a gente tem que cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão, colaborar com a fiscalização do exército profissional, apoiar, apor o número da categoria de inscrição de enfermagem, sua assinatura, quando no exercício de enfermagem, facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades nas organizações da categoria. Nas proibições, a gente tem executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulamentam o exercício da enfermagem, aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolva recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código de Ética e legislação do exercício profissional, negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional
quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem. Então, nessa sessão, a gente consegue ver que é mais voltada à parte das organizações, tipo de conselho, a parte mais burocrática, né? O que é dever nosso, o que é que a gente pode, o que a gente tem de direito, o que é que a gente não pode fazer em relação às nossas, o ético legal em relação às fiscalizações, certo? E aí, das relações. Caiu a internet? Não. Das relações com as organizações empregadoras. A gente tem de direito participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhor condições de assistência de trabalho e remuneração, que quem é da área da enfermagem, a gente vê muito, né, que está falando sobre a aprovação do nosso piso salarial, que aquilo ali não é só para enfermeiros, ali entra técnicos de enfermagem, ali entra auxiliares de enfermagem, certo? Então, vocês estão se estudando para concluir o técnico, não pense que o nosso piso salarial é só referente ao enfermeiro. Quando a gente fala o piso salarial da enfermagem, a gente está abordando em um todo, certo? E aí tem também formar e participar da comissão de ética do Instituto Público ou privado onde trabalha, bem como comissões interdisciplinares, ser informado sobre as políticas de instituição e dos serviços de enfermagem, bem como participar da sua elaboração, registrar no prontuário e outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa, e aí, das responsabilidades e deveres, estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem sobre a orientação e supervisão, incentivar e criar condições para registrar informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovada, de acordo com a instituição. E aí, nas nossas proibições, a gente tem trabalhar, colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulamentam o exercício profissional de enfermagem, permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de enfermagem, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso ou estabelecimento congênito sem nele exercer as funções de enfermagem, ou seja, lá está no quadro de funcionários o meu nome, mas eu não trabalho lá. Mas meu nome consta lá e claro que eu devo estar recebendo, né? Então, é proibido isso, não pode ocorrer. Usar qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para poder conseguir qualquer tipo de vantagem. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou saúde que não seja enfermeiro. Por exemplo, eu tenho uma passagem de sonda que eu sei que é privativa do enfermeiro, então eu não posso delegar a outra pessoa, vamos supor, a Carmelita, que é técnico de enfermagem, que não cabe a ela porque é privativo meu. Então, é proibido eu fazer isso. No capítulo 2, a gente tem do sigilo profissional. E aí, de direito, abster-se de relevar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoa ou entidade que não esteja obrigadas ao sigilo. E aí, das responsabilidades e deveres, manter
segredo sobre fato sigiloso que tenha conhecimento em razão de suas atividades profissionais, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. E aí permanecer o dever, mesmo quando o fato seja conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso pode ser relevado quando há necessidade de a prestação da assistência. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. E aí o segredo profissional referente ao menor de idade deve ser mantido, mesmo quando a relação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos que possa acarretar danos ou riscos maiores ao mesmo, certo? E aí, das proibições, divulgar ou fazer referência aos casos, situações ou fato de forma em que os envolvidos possam ser identificados, franquear o acesso à informação e documentos para pessoas que não estejam diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos em legislação vigente ou por ordem judicial. No capítulo 3, a gente tem do ensino, da pesquisa e da produção técnico-científico, e aí no direito a gente tem a realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitando as normas éticas e legais, ter conhecido sua autoria ou participação em produção teórico-científico, ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos como as pessoas sobre sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho. E aí, das responsabilidades e deveres. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida ou à integridade da pessoa. Disponibilizar os resultados da pesquisa à comunidade científica e social em geral. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e na produção técnico-científico. E algumas proibições. A gente tem a questão de realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, da família ou da coletividade seja desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou danos aos envolvidos, falsificar ou manipular resultados de pesquisa para poder usá-los como fins diferentes do pré-determinados, para ter outra finalidade, né? Apresentar outros resultados que não sejam os originais, divulgar ou publicar em seu nome produção técnico-científica ou instrumento de organização formal no qual não tenha participado, ou emitir nomes de coautores e colaboradores, aproveitar a posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obras de técnico científico, e falsificar, publicar trabalho com elementos que identificam o sujeito participante do estudo sem sua autorização. No capítulo 4, a gente tem da parte das publicidades, e aí dos direitos, anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado, utilizar de veículos de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência com finalidade educativa e de interesse social. Nas suas responsabilidades e deveres, a gente tem que zelar pelo preceito ético e legal da profissão nos diferentes formas de divulgação, resguardar os princípios da honestidade, da veracidade, da fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária. Nas proibições,
divulgar informações inverídicas, né, sobre assuntos de sua área profissional, inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua autorização, omitir em proveito próprio referências às pessoas ou instituições, anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal. No capítulo 5, a gente tem das infrações e penalidades, que eu até já em uma aula eu falei para vocês. E aí a gente tem as infrações, né? Ela é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código do Processo Ético das autarquias profissionais de enfermagem. E aí as penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal e Regional de Enfermagem. A gente tem a advertência verbal, né, que consiste na ademoestação ao infrator, né, de forma reservada, que é registrado no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. Tem a multa, que consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria do profissional ao qual pertence o infrator. Então, por exemplo, eu como enfermeira, minha anuidade é 300 e alguma coisa, minha anuidade. Então, se eu tiver multa, eu posso pagar, dependendo da multa, eu posso chegar até 10 vezes esse valor. Eu vou à falência. E aí a censura, ela consiste na repreensão que é divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal de Enfermagem e em jornais de grande circulação. A suspensão, ela consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período não superior a 29 dias e será divulgada em publicações oficiais do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, nos jornais de grande circulação e comunicada aos conselhos empregadores. E aí a gente tem a cassação, que consiste na perda do direito do exercício de enfermagem, será divulgado nas publicações as publicações do Conselho Regional de Enfermagem, será registrado no prontuário do profissional de enfermagem a pena de cassação do direito do exercício profissional e de sua competência, do Conselho Federal de Enfermagem. E aí a gente tem, para graduação da penalidade e, respectivamente, imposição, considera-se a maior ou menor gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado de suas consequências e os antecedentes dos infratores. E aí são considerados circunstâncias agravantes: ser reincidente, causar danos irreparáveis, cometer infrações dolorosas, cometer infração por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem em outra infração, aproveitar-se da fragilidade da vítima, cometer a infração com abuso ou autonomia, ter maus antecedentes profissionais, e aí são considerados circunstâncias atenuantes, ter um infrator procurado logo após a infração por sua espontânea vontade ou eficiência, né, evitar ou minorar as consequências do seu ato, ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sobre coação ou intimação, realizar atos sobre emprego real de força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração. E aí as infrações, elas são consideradas leves, graves e gravíssimas, certo? Segundo a natureza do ato da consistência de cada caso. Então, são consideradas infrações
leves, as que oferecem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou que venha a difamar organizações da categoria ou instituições. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membros, sentido ou função em qualquer pessoa ou que causem danos patrimoniais ou financeiros, e são consideradas infrações gravíssimas as que provocam morte, deformidade permanente, perda de inutilidade de membro, sentido, função ou ainda dano moral em qualquer pessoa, certo? E aí, para concluir, a gente tem o capítulo 6, das aplicações de penalidade. As penalidades são previstas no Código, somente poderão ser aplicadas comutivamente quando houver infrações a mais de um artigo. Então, a penalidade de advertência verbal é aplicada em casos de infrações que esteja estabelecido. Aí, esse capítulo, quando vocês forem estudar, vocês vão ver lá. Esse agora, de acordo com a verbal, tem de artigo tal, tipo, do 5º artigo ao 7º artigo, do 12 ao 14, certo? Eles vão explicar, vai ter lá explicado bem direitinho de qual artigo a qual artigo podem e cabe a multa, a pena verbal. E aí lá vai estar os artigos também que cabe a penalidade de multa, a penalidade da suspensão do exercício profissional e a cassação do exercício de enfermagem, certo? E no capítulo 7, a gente tem onde os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, e aí esses códigos podem ser alterados pelo Conselho Federal de Enfermagem por iniciativa própria ou mediante alguma proposta do Conselho Regional de Enfermagem, certo? E aí essa parte é só para poder identificar quem pode falar, o que é que... quem pode, como é que eu posso dizer? Colocar em prática ou fazer essa mudança. Então, quem coloca em prática é o Conselho Federal de Enfermagem e quem pode dar sugestões e propostas é o Conselho Regional de Enfermagem. E aí o Conselho Federal, ele vê se atende a essas propostas ou não. Tá certo? E é isso. Agora deixa eu ver se eu consigo voltar aqui.